Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda live da semana. Hoje nós vamos falar sobre comunicação nos cuidados paliativos, né? É um tema que eu gosto bastante. Quem me segue há algum tempo sabe que é algo que eu estudo, né, há algum tempo. O meu doutorado foi relacionado à comunicação também. E sem dúvida nenhuma talvez uma das habilidades, talvez não, é uma das habilidades mais importantes para qualquer profissional de saúde e principalmente para qualquer paliativista, né? Então, hoje o intuito da live é a gente alinhar alguns pontos relacionados à comunicação que podem te ajudar muito a fazer o cuidado paliativo chegar até o paciente, né? Eu costumo falar muito sobre isso, porque conhecimento em cuidado paliativo, claro, é super importante, é fundamental. Todo mundo que está aqui nesse perfil busca mais conhecimento em cuidado paliativo. Vocês que estão aqui na live, sem dúvida nenhuma, são interessados premium, né? Muito bom ver o pessoal entrando aí na aula e participando aqui comigo nesse segundo dia. E claro que o conhecimento ele é sempre importante, mas eu costumo dizer que ele só chega até o paciente se a gente tiver uma excelente comunicação, e não apenas a comunicação da má notícia, né, com o paciente, com a família, mas a comunicação interprofissional, a comunicação com a equipe, né? Isso tem sido cada vez mais determinante na hora de a gente realmente conseguir paliar alguém ou não conseguir paliar alguém, né, por falha de comunicação. Então, todo mundo que está entrando aí, seja muito bem-vindo. Obrigado por estarem aqui mais uma vez. E eu quero saber também de vocês quais são as dificuldades que vocês sentem, né? Vocês sentem mais dificuldade de de se comunicar com paciente e familiares, ou vocês sentem mais dificuldade de se comunicar com a equipe? Depois, quem puder, coloca aí no chat para mim, porque eu vou falar o que eu tenho ouvido da maior parte das pessoas, né, em geral, assim, sobre qual é a maior dificuldade que as pessoas têm, se é com a equipe ou se é com o paciente e familiares. Muitas vezes eu escuto isso, né, das pessoas. Nossa, é muito legal ver você dando uma aula ou conversando com a equipe ou conversando com pacientes. Você tem o dom, né, de se comunicar bem. E é muito engraçado escutar isso, na verdade, porque é claro que eu não fico retrucando as pessoas sempre, mas comunicação nunca foi um dom para mim. Pelo contrário, né? Eu acho que quando eu era mais novo, época de colégio, eu tinha uma dificuldade muito grande de me comunicar. E isso se perpetuou até talvez a metade da faculdade, onde eu percebi que realmente, se eu não me comunicasse melhor, eu ia acabar sofrendo muito, não apenas profissionalmente, mas pessoalmente, né? Eu tinha uma... hoje pode não parecer tanto assim, né? Mas eu era meio acanhado, meio tímido, eu tinha muito medo de me expor, medo do julgamento, que na verdade esse é o grande problema das pessoas que têm dificuldade de comunicação, né? O medo do julgamento. Vergonha de se comunicar nada mais é do que medo de julgamento. Então, eu não era diferente disso, eu tinha muito medo do julgamento. Mas eu comecei a perceber que eu, por ter dificuldade de comunicação, tinha dificuldade também de entendimento de algumas coisas. E nas disciplinas onde eu ia pior, eu precisava entender de uma forma muito simples.
senão eu ia reprovar, não ia conseguir passar naquelas matérias. Então a minha forma de estudar era transformar algo que eu não entendia em algo que eu conseguisse explicar para uma criança até. Né? Eu acho que isso me ajudou muito profissionalmente. Eu começar a transformar coisas complexas e trazer isso para uma linguagem muito simples, às vezes até simples demais. Isso me ajuda muito com pacientes hoje, né? Então foi justamente o contrário, né? Não foi um dom que me levou a carreira de professor, de docente, de palestrante, enfim. Foi o contrário, foi uma dificuldade que me fez entender que se eu não melhorasse essa valência, né, essa minha característica, eu teria sim muita dificuldade profissional e até pessoal, né, na vida, porque a comunicação não é só para trabalho. Comunicação, você saber se comunicar bem, te ajuda pessoalmente em vários âmbitos da vida. E é por isso que não tem como a gente ensinar cuidado paliativo sem ensinar técnicas de comunicação. Né? Por isso eu fiz questão de ter na nossa pós-graduação uma disciplina de comunicação. Né? Então, que não falasse só de comunicação de más notícias, mas sim de comunicação assertiva, comunicação não violenta, comunicação interprofissional, que apesar de ninguém ter colocado aí qual é a maior dificuldade que vocês têm, eu vejo que a maior dificuldade que as pessoas enfrentam é realmente relacionada à comunicação com a equipe, tá? Claro que algumas pessoas podem discordar e falar, eu tenho mais dificuldade de me comunicar com familiares, com pacientes, normal, faz parte. Mas hoje eu sinto muito em geral, tá bom? Mas principalmente dos não médicos, né? Que eles falam, poxa, Daniel, às vezes eu sei o que fazer ou sei o que não fazer, só que eu não consigo trazer isso para a equipe médica de uma forma simples, eles não entendem quando eu falo. E, enfim, a hora que eu vou ver, né, eu peço para a pessoa explicar um pouco melhor a situação, ela realmente me mostra por que as pessoas discordam dela, né? A forma como diz as coisas, as expressões que ela usa, realmente não convencem ninguém. Se eu fosse um leigo e alguém falasse do jeito que as pessoas falam por aí, provavelmente aquilo não me convenceria. Coisas do tipo, olha, o paciente está com falta de ar, desaturando, e aí o fisioterapeuta vira para ele e fala assim, vira para a equipe e fala, olha, mas eu não vejo benefício de oxigênio para esse paciente. É um paciente que está em cuidados paliativos, então não tem benefício de colocar oxigênio nele. Escuta, isso não é uma explicação. Isso não é uma explicação minimamente convincente para quem não tem um conhecimento bem profundo em cuidado paliativo. Você falar isso para um paliativista, maravilha. Você falar isso para um leigo, não é suficiente. Não vai convencer ninguém. Não tem benefício, ele é um paciente em cuidado paliativo e tal. Então essa explicação, ela é rasa demais. Ela não pode ser feita desse jeito. Entende quando eu digo que as pessoas têm muita dificuldade de fazer o cuidado paliativo chegar até o paciente por falha de comunicação, né? Então, é claro que tem algumas coisas que são mais óbvias e que a gente não deve dizer nunca dentro do contexto de cuidado paliativo, como, por exemplo, não tem mais nada para fazer pelo paciente. Essa é uma frase proibida dentro do cuidado paliativo, né? Eu brinco que é muito comum a gente escutar isso, né, na prática. E aí, recentemente, só para contextualizar, eu trabalho no hospital escola há muitos anos, então eu lido com residentes, não só residentes da fisioterapia, mas residentes médicos, de outras profissões também. Então as pessoas já me conhecem e eu tenho, obviamente, liberdade, né, para falar desse jeito com algumas pessoas lá. E aí um médico residente virou e falou assim, é um paciente que não tem mais nada para fazer por ele e tal, né?
tá em cuidado paliativo, não tem mais nada que a gente possa fazer. Aí eu falei, bom, então dá alta para ele, né? É isso que você vai fazer? Você vai dar alta para ele? Aí ele arregalou um olho e falou, como assim, Daniel? O paciente tá grave, né? Não tem como dar alta para ele. Eu falei, ué, você falou que você não tem mais nada para fazer pelo paciente. Então, quando você, profissional de saúde, não tem mais nada para fazer pelo paciente, ele não deve mais estar sob os seus cuidados. E aí, lógico que eu falei isso ironicamente, ele entendeu. E aí ele falou, não, eu entendi, realmente nós não temos mais terapias modificadoras. Ele se atrapalhou todo para falar, né, obviamente, mas o que ele quis dizer é que não tinha mais tratamento para doença oncológica do paciente, mas que o paciente estava instável do ponto de vista sintomático, que ele tinha sintomas mal controlados, que ele precisava de cuidados paliativos, de cuidados de fim de vida, né? E aí a gente foi destrinchando isso melhor. Então, eu uso, obviamente, essas ironias às vezes, né, para chamar atenção mesmo, para dar uma chocada nas pessoas, porque esse é o tipo de coisa que a gente não pode dizer nunca, né? Eu falei ontem sobre isso. O cuidado paliativo não é sobre, né, na verdade, o profissional de saúde, ele não tem a responsabilidade de fazer o paciente melhorar. Da mesma forma que quando o paciente piora, também não é responsabilidade dele, se ele está fazendo tudo certo, né? Agora, mesmo quando seu paciente não melhora, do ponto de vista da doença, né? O que você está fazendo por ele, para que ele melhore da dor, da falta de ar, das angústias existenciais, das questões religiosas e espirituais. Então, sempre tem alguma coisa que a gente possa fazer pelo paciente, pela família, dentro de um contexto de piora de doença, de avanço de doença. Então, a gente não pode se limitar a uma atuação que só faz sentido se o seu paciente melhora do ponto de vista da doença que ele tem, né? Por isso essa frase, não há mais nada a ser feito pelo paciente, está totalmente equivocada e ela deve ser banida dos contextos hospitalares ou, né, em geral. Principalmente dos contextos ambulatoriais, domiciliares, enfim. Eu até comentei ontem isso, né, que tem profissionais que saem dos casos dizendo essa frase, não tem mais nada que eu possa fazer por ele. É bem complicado isso. Ao invés de dizer eu não sei mais o que fazer por ele, eles dizem que não há mais nada a ser feito por ele. Então, essa é uma das frases que a gente tem que evitar, tá? Uma outra coisa muito importante que eu falei ontem, né, dentro da nossa aula, na nossa live mais conceitual, introdutória, falei sobre o princípio da bioética, né, e de autonomia. E um dos grandes erros de comunicação que nós temos está relacionado ao princípio de autonomia. Eu disse que a autonomia é o direito que o paciente tem ou o familiar tem de recusar condutas, tratamentos e procedimentos que forem indicados para ele, certo? Então, não cabe jamais, numa conversa com familiares, a gente ficar jogando condutas que não têm indicação para que a família escolha se quer ou não que faça aquilo com o paciente. Então, por exemplo, se o seu paciente não tem indicação de ser intubado, jamais deveria ser colocado para a família o questionamento: vocês querem que intube ou não? Se o seu paciente não tem indicação de ser reanimado, jamais deveria ser colocado para a família: olha, se ele parar, vocês querem que reanime? Entende? Se não tem indicação técnica, se não tem indicação médica de reanimar, de intubar, de mandar para UTI, a gente nunca pode
fazer esse tipo de pergunta para a família. Porque se não há uma indicação técnica, isso não tem que ser colocado em questão. Ah, Daniel, mas e se a família pedir? Se a família pedir algo que não tem indicação, nós vamos explicar para a família por que a gente não vai fazer aquilo. E não é tão difícil assim, quando você tem técnica para isso, né? Então, se a família fala assim, não, mas eu quero que entube o meu avô, de 95 anos, com demência avançada, porque eu quero que faça de tudo por ele. Como que a gente vai conversar com essa família? Vou dar um exemplo, tá bom? Primeiro, a gente vai tentar entender por que a família quer isso, né? Mas por que vocês estão pedindo para a gente entubar, né? O que vocês entendem sobre esse procedimento? Vocês acham que isso pode trazer conforto? Muitas vezes você vai entender que é isso, que a família não quer que ele morra sofrendo de falta de ar. E eles acham que a intubação é o jeito do paciente não sofrer. E aí nós vamos entendendo qual é a angústia, a gente vai explicar que, olha, a intubação não é um jeito dele não sofrer, pelo contrário, né? Ele vai enfiar um laringoscópio ali na garganta dele, vai enfiar um tubo na garganta dele, ele vai ficar com a boca aberta 24 horas por dia, vai ficar recebendo ar com pressão positiva para dentro dele, vai precisar ficar amarrado, vai precisar ficar na UTI, longe da família. Então isso sem que ele tenha nenhuma chance de sair desta condição com qualidade de vida. Portanto, a gente estaria só aumentando o sofrimento dele e prolongando um processo de uma morte inevitável. E aí a gente pode explicar para a família, a gente entende que é muito difícil, né, passar por essa condição, vocês, claro, têm um amor, um sentimento por ele e não querem que ele se vá, é muito natural isso, mas fato é que talvez a gente esteja chegando no momento final da vida dele. E nesse momento não cabe a gente prolongar sofrimento. Seria até antiético a gente fazer isso, né? A ventilação mecânica não vai tratar a doença dele. O tubo não vai tirar ele dessa condição. A gente precisa agora fazer com que ele não sofra. E aí por isso que a gente está tratando ele com opioides, que são quais medicações? A morfina. Nós entramos com uma sedação. Essa sedação não é para acelerar nada, nem a morfina, é só para que ele não tenha a sensação de falta de ar. E quais são os sinais de falta de ar que nós vamos observar nesse paciente? Aí nós estamos explicando e a gente vai explicar o que pode ser sinal de sofrimento, o que ele não pode apresentar nesse contexto de fim de vida, porque aí a gente precisa otimizar melhor as medidas. Gente, assim, estou explicando aqui rapidamente, né? Como seria uma conversa. Mas percebe que essa conversa dá trabalho? Percebe que essa conversa, ela não é simples, ela não é rápida, ela não pode ser feita de qualquer jeito, ela exige técnica. Só que, realmente, quando você faz isso de uma forma adequada, quando você se comunica bem com a família, que está angustiada, que quer que entube, que quer que faça tudo, é muito, muito, muito raro que essa família não entenda esse processo. Não estou dizendo que é impossível, não estou dizendo que sempre vai dar certo, não é isso. Mas é muito raro você acolher essa família, tentar entender os porquês deles, tentar, em cima dessas angústias, explicar detalhadamente por que o que eles estão pedindo não tem indicação, não faz sentido, e eles saírem dessa conversa dizendo, não, eu quero que faça tudo, eu quero que entube mesmo assim, porque senão eu vou te processar. É muito, muito, muito raro, tá? Menos de 5% das vezes que a gente vai conversar com a família, que essas famílias não entendem de jeito nenhum que a gente não deve entubar um paciente que não tem indicação de ser entubado, ok? Deixa eu ler uma pergunta aqui, uma mensagem que recebi. A Mai colocou,
Boa noite, sua fala é perfeita. Meu pai está em cuidados paliativos e uma das coisas que conversei com a nossa família é que devemos pensar na qualidade de vida restante e no processo de morte. Um processo de morte respeitoso, sem dor e sem angústia. Exatamente. Não é não fazer nada, pelo contrário. Cuidado paliativo, e essa é uma fala que a gente usa muito nas comunicações, tá? Pelo menos eu uso muito. Cuidado paliativo é sobre fazer tudo pelo paciente. Olha que contraditório, né? Como assim fazer tudo? Fazer tudo. Tudo que for indicado para o caso do paciente, nós vamos fazer. A gente quer que faça tudo. Sim, nós faremos tudo. Tudo que for indicado no caso dele vai ser feito. Só que aí a gente tem que explicar que o nosso tudo é deixar ele confortável, sem dor, sem falta de ar. E fazer tudo não necessariamente é mandar ele para UTI entubado. Isso não é o tudo que ele precisa, pelo contrário, isso é até uma falta de respeito com o paciente e até uma falta de ética, porque estaríamos fazendo um procedimento que não está indicado, que seria errado tecnicamente, seria distanásia, portanto seria antiético. Então, é muito da postura que você tem numa conversa como essa, é muito do tom de voz, é muito sobre a profundidade que você dá pro tema que você está abordando, né? Lembra que eu comecei a live falando? Olha, não adianta você virar para uma equipe e falar assim, esse oxigênio não está indicado, não vai trazer benefício. Para um leigo, para uma pessoa que não entende, gente, realmente, ele não vai entender, ele vai achar que você está doida, ele vai achar que você é negligente com o paciente e que não faz sentido o que você está dizendo, tá? Então, assim, a gente precisa ter mais profundidade no nosso discurso. Só que para ter profundidade no discurso, precisamos de conhecimento técnico e habilidade de comunicação. Afinal, não tem como, né? Gente, se vocês estão gostando desse assunto aqui, manda essa live para amigos, para colegas de trabalho que precisam estar aqui, para a equipe de vocês. Eu acho que é um trabalho de formiguinha que a gente precisa ir fazendo para conscientizar cada vez mais as equipes a discutirem coisas importantes relacionadas a cuidados paliativos. Então clica ali no aviãozinho e manda essa live para algumas pessoas que vocês acham que poderiam gostar de ouvir isso aqui ou precisam ouvir isso aqui, tá? E para quem ainda não entrou no nosso grupo, né, do WhatsApp, para receber alguns materiais, para trabalhar um caso clínico com a gente, depois entrem lá no link da bio, do Cuidados Paliativos Online, entra lá no link e vocês podem clicar lá para serem redirecionados para um grupo de WhatsApp, tá bom? E lá dentro do grupo vocês vão receber todas as informações sobre as lives que nós estamos fazendo essa semana, sobre a pós-graduação que vai começar na semana que vem, e quem quiser se inscrever vai ter uma condição super especial ali que as meninas vão mandar para vocês depois, então não percam a chance de fazer parte disso ao longo dessa semana, vai ser muito bacana todo esse contexto, tá? A Célia mandou aqui pra gente: meu marido ficou internado com a equipe de cuidado paliativo e foi bem cuidado e faleceu com conforto. E a equipe trabalha muito bem com a família também. Exatamente, porque o conceito do cuidado paliativo é justamente, né, por definição, cuidado paliativo é cuidar do conjunto paciente e família. Então, é claro que a família cuida do paciente, né, ajuda a cuidar do paciente, mas ela precisa ser cuidada também, porque ela está sofrendo, caramba. Né? Quando um paciente adoece, uma pessoa adoece, a família adoece também. Né? Imagina no caso de uma doença crônica, uma doença que se arrasta às vezes com comprometimentos importantes por meses, por anos. Isso mexe com muito da estrutura familiar. Não é só o paciente que está vivendo aquilo. Então, se a gente não está olhando para essa família, e eu vejo muita gente fugindo das famílias, né? Ai, nossa senhora, família, lá vem a família perguntar de novo, ou querer falar comigo.
Eles vão perguntar pela 20ª vez a mesma coisa. E a gente vai responder pela 20ª vez a mesma coisa. Porque esse é o nosso trabalho. Isso faz parte do que a gente escolheu fazer da nossa vida profissional. Eu falo muito sobre isso. Ninguém te obrigou a fazer o que você faz, não. A escolha é sua entre fazer bem ou fazer mal o que você faz. Isso não é só para a área da saúde, isso é para qualquer coisa. Agora, se vocês estão aqui hoje, né, numa segunda, numa terça noite, me ouvindo falar de cuidado paliativo, isso já mostra que vocês são diferentes e que vocês buscam essa excelência. Então, cuidem das famílias. Né? Eu sei que tem familiar que é difícil, que é complexo, que é chato. Assim como nós vamos, né, lidar com pessoas chatas, insuportáveis em qualquer área da nossa vida, gente. Isso faz parte. Por isso que a técnica de comunicação nos ajuda muito. Ajuda muito, inclusive a lidar com as pessoas mais difíceis e mais chatas. Na verdade, é com quem mais ajuda. Lidar com gente que é fácil, que é tranquila, que é, né, de boa, qualquer um faz. O difícil é lidar com quem é complicado, né? É chato, é questionador, é demandante. Essas pessoas a gente precisa ter mais técnica mesmo. Tá? Essa semana eu tive uma experiência muito bacana, acho que eu contei até sobre isso ontem, né, um pouquinho, que eu falei sobre uma paciente que tem mexido bastante com o pessoal lá da UTI, que é uma menina que está com 32 anos e ela tem uma distrofia muscular importante, e eu atendi ela uma vez, certo? Uma vez, eu entrei no quarto dela para atendê-la. E aí eu saí, eu fiquei lá, sei lá, uma meia hora. E a hora que eu saí de lá, ela falou assim, você vai voltar, né? Porque eu gostei muito do seu atendimento. Eu gostei muito da forma como você falou comigo. A gente precisa continuar esse tipo de conversa aqui. E eu falei sobre coisas duras, sobre se ela queria ser entubada ou não, para ser traqueostomizada. Daniel, mas você falou que não pode perguntar para o paciente. Eu já vou explicar sobre isso, tá? Falamos sobre gastrostomia e sonda. Então, coisas difíceis para uma pessoa que estava me vendo pela primeira vez. E ela foi me dando abertura para eu chegar nesse ponto. Mas por quê? Porque eu dei atenção, porque eu ouvi ela, porque eu perguntei realmente as coisas que estavam incomodando muito ela. E ela foi me contando, e ela foi progressivamente se abrindo ali e confiou em mim, porque ela percebeu que eu tinha conhecimento para abordar aquele assunto com ela. E aí, vou explicar então por que eu falei sobre intubar ou não, sobre gastrostomia ou não com essa paciente. Existem situações onde o tubo, uma traqueostomia, ela é uma opção terapêutica, certo? Num paciente com doença neuromuscular progressiva, que é o caso dela, a evolução natural da doença dela é uma insuficiência respiratória, que vai levar ela a uma parada respiratória, enfim. Sabendo disso, existe sim a possibilidade dela escolher e querer estar numa traqueostomia ligada num BiPAP e viver assim por meses ou até anos. Essa é uma possibilidade. Mesmo que ela não se mexa mais, né, ela ainda consegue se comunicar, ela consegue interagir, ela, enfim, tem a consciência totalmente preservada. Então, se para ela for um valor viver mais tempo, mesmo traqueostomizada e ligada num BiPAP, isso pode sim ser uma possibilidade que deve ser colocada para ela, explicando tudo que de bom isso pode trazer, ou seja, mais tempo de vida com a família, e de ruim. Poxa, tá ligada numa máquina, não vai conseguir falar, né? Enfim, claro que existem algumas alternativas, muitas vezes, válvula de fala e tudo mais, mas a alimentação provavelmente já não vai ser a mesma. Tem paciente que come na ventilação, eu sei, mas, né, tudo isso precisa ser colocado para ela. E que a doença dela não vai parar de evoluir, mesmo ela sendo traqueostomizada e tudo mais. E a mesma coisa para a gastrostomia. Então percebe que é complexa essa decisão, isso precisa ser construído com ela. Na verdade já era para ter sido construída há muito tempo essa conversa, né? Mas não foi. E aí a gente começou a fazer isso agora.
Então, com uma interação com uma paciente dessa, eu consegui chegar nesse nível de relação com ela e de confiança com ela. E por conta da forma como eu me comunico. Não é porque eu fiz uma terapia fisioterapêutica super avançada com ela. Não, eu fiz, do ponto de vista fisioterapêutico, o que qualquer um faz. Qualquer um. Agora, a comunicação não é a mesma. A forma de interagir, a forma de se comunicar, a postura, o tom de voz, a profundidade nas falas, o jeito certo de perguntar as coisas. Isso foi feito de uma forma diferente com ela, né? Então, só para vocês entenderem esse contexto aí do porquê que eu falei sobre intubar ou não, sonda ou não. Deixa eu ver, tem mais mensagens aqui. A Mai falou, né? Eu sou terapeuta ocupacional, moro em Salvador. Recentemente, o Hospital Estadual Montserrat é o primeiro hospital público de cuidados paliativos do Brasil. Você considera a criação de um espaço específico um ganho real para formação e assistência, ou pode dificultar a adesão da rede de saúde como um todo, a visão dos cuidados paliativos? Eu acho que não, eu acho que é maravilhoso a criação desse Hospital Montserrat. Eu tive a oportunidade de conhecer o Montserrat, é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida em relação a cuidados paliativos. É um hospital lindíssimo para começar, né? Assim, todo novinho, lógico, ainda é muito novo, né? Então os protocolos estão sendo implementados, a rede ainda tem alguma dificuldade para transicionar pacientes para lá, né? Muita gente tem dúvida sobre matriciamento, mas a doutora Carol Apolônio faz um trabalho incrível e poucas vezes eu vi alguém tão comprometido com cuidado paliativo como ela. Então, assim, o Hospital Montserrat está em excelentes mãos. Falar também da Ingrid lá na fisioterapia, né, como chefe de serviço, uma querida, me convidou para conhecer o hospital e toda a equipe de fisioterapia lá, que me recebeu super bem. Então, eu acho que a criação desse tipo de serviço, ela traz cada vez mais visibilidade para a importância do cuidado paliativo. Pô, foram milhões de reais investidos num serviço como esse, que é totalmente SUS. Por que investir tanto dinheiro assim num serviço como esse, se isso não fosse realmente importante? O povo é louco? Não, pô, porque isso é necessário. E só não existem mais serviços como esse no Brasil porque as pessoas não têm conhecimento. Porque isso não dá voto para político. Então, se não forem ações como a da doutora Carol Apolônio, que, pô, ela foi atrás, ela, dentro da Secretaria de Saúde do Estado, conseguiu todo esse projeto, que esse projeto fosse aprovado, que a verba fosse destinada para isso, foi praticamente uma iniciativa dela, né, muito pessoal, e que óbvio que ela teve muito apoio, né, dentro da estrutura do governo da Bahia, mas assim, eu acho que a Bahia tem que se orgulhar muito de ter um serviço como esse. Eu sei que existem outros, como por exemplo o INCA 4, né, há muitos anos faz isso, mas esse é um hospital exclusivamente de cuidados paliativos. O INCA 4, ele é uma estrutura dentro da organização do INCA, né? Então, por isso que a gente fala que o Montserrat foi o primeiro. Só para deixar claro, porque o pessoal do Rio de Janeiro fica bravo quando a gente fala que o Montserrat é o primeiro hospital, mas não é só uma questão burocrática, tá bom? Mas outras estruturas, como o do INCA 4, como o do Montserrat, como de outros serviços que eu conheço pelo Brasil, precisam ser copiadas, precisam ser difundidas, e eu acho que não atrapalha em nada não, pelo contrário, ajuda. Mas a gente precisa de mais informação para que os pacientes certos sejam encaminhados para esse tipo de serviço. A Célia perguntou, quando o médico pergunta para o paciente, para a família sobre o tratamento, eu acho que é ter respeito com o paciente, porque ele pode ter escolha de tratamento. Isso, Célia. Quando existe a possibilidade de escolha, tem que perguntar. Como eu expliquei agora, né, que a paciente, ela tem a possibilidade, ela pode querer ser tracostomizada ou não.
Ela pode querer receber uma via alternativa de dieta ou não, porque isso não vai curar a doença dela, não vai tratar a doença dela, só vai dar mais tempo de vida para ela, se ela entender esse tempo de vida adicional como um tempo com qualidade. Por isso, para este caso que eu descrevi, faz sim todo sentido a gente perguntar sobre condutas que podem ou não ser realizadas com essa paciente. Agora, vou dar um outro exemplo. Num paciente com uma demência avançada, não existe indicação de ventilação mecânica invasiva, de intubação, de reanimação. Então, esse tipo de pergunta já não deve ser feita para o paciente, né? E muito menos para a família, porque não tem indicação médica. Tá? Mas quando existe mais de um caminho terapêutico, né? Com as vantagens e desvantagens de cada um, que depende dos valores que o paciente apresenta, sem dúvida isso deve ser colocado em consideração. Tá? A Célia colocou, né? Eu sou enfermeira e gostaria de fazer a pós em cuidados paliativos, porque a equipe de cuidados paliativos são muito humanos. Exatamente, vem para a nossa pós, se você já tiver no grupo, você vai receber todas as informações por lá, se você não tiver, clica lá no link da bio, dos cuidados paliativos online, entra no nosso grupo de WhatsApp, que nós vamos mandar todas as informações para vocês da pós, que começa na semana que vem, com algumas vantagens exclusivas para quem estiver por lá, tá bom? Mas isso é muito importante, isso que a Célia falou é muito importante da gente dizer. Claro que a gente pergunta as coisas para os pacientes, quando, né, existe mais de um caminho possível. Agora, vou dar um outro exemplo aqui. Numa conversa sobre extubação paliativa, tá? Então, a equipe definiu que a ventilação mecânica do paciente é uma distanásia. Só está prolongando um processo de morte, só está prolongando um processo de fim de vida inevitável, tá? E aí? Aí a gente deveria perguntar para a família? Nunca. Então, as frases proibidas que eu falo numa reunião familiar de extubação paliativa, frases proibidas. Vocês concordam que a gente estube? Vocês... tudo bem se a gente estubar? Vocês autorizam? Esse tipo de frase está proibida. Porque a família não tem que dizer sim ou não. Ai, sim, eu concordo, ou não concordo. Mesmo que a família concorde, a hora que ela fala sim, parece que é ela que está assinando um termo ali de desligar as máquinas, sabe? Quando, na verdade, nós não estamos ali para colher uma autorização. Nós estamos ali para explicar o porquê de nós estarmos indicando a extubação paliativa, por exemplo. Então, quais são as frases que a gente usa? São 3 tipos de pergunta que a gente vai usar nesse tipo de comunicação com família. Olha só, ao invés de perguntar, tudo bem, vocês autorizam, vocês aceitam, vocês, né, enfim, nós vamos perguntar. E depois de explicar, né, sobre a conduta, sobre o procedimento que nós estamos indicando, se eles entenderam, e aí entendeu, não aceita, não concorda, se vocês entenderam, e até pedir para eles explicarem na linguagem deles o que eles entenderam. Segundo, quais são as dúvidas que vocês têm? Pode perguntar, mesmo que você ache que seja a dúvida mais boba do mundo, porque não existe dúvida boba agora. Tirem as dúvidas. Pergunta o que vocês quiserem pra gente. Independente de ser algo técnico, algo religioso, algo espiritual, algo ético, pode perguntar o que vocês não entenderam ou o que vocês tiverem de dúvida. Isso mesmo. Então, o que eles entenderam, se eles entenderam, quais são as dúvidas. E o terceiro, eu deixo para o final mesmo, porque eu acho que é uma das perguntas mais importantes e é daí que a gente precisa... É uma técnica também, mas não é uma técnica para ludibriar ninguém, nada disso. É uma técnica de comunicação que ela busca
na verdade, a coisa mais importante de uma conversa como essa, que é como vocês estão se sentindo, qual é o sentimento que vocês têm diante dessa informação que a gente está passando, que a gente imagina que seja realmente muito dura de se ouvir, mas pra gente é muito importante saber qual é o sentimento que isso gera para vocês. E até se a família tiver dificuldade de nomear, a gente pode até falar, vocês imaginam que seja duro de ouvir, que vocês possam estar sentindo tristeza, medo, raiva. É importante que vocês digam e verbalizem qual é o sentimento que isso trouxe para vocês. Por que essa é uma das perguntas mais importantes? Porque quando você pergunta sobre o sentimento de alguém, você muda o lado do cérebro que está sendo ativado. Você muda do racional para o emocional. Olha que interessante. Então a pessoa para de pensar racionalmente e ela volta tudo para a emoção. Ela volta a atenção dela para a emoção que ela está sentindo. Que às vezes ela nem percebe o que ela está sentindo, mas quando você pergunta, ela vai olhar para, deixa eu ver qual é a emoção que isso está me causando. É medo? É raiva? É tristeza? E aí a gente também, obviamente, tem que estar pronto para acolher qualquer uma dessas emoções que aparecerem, que é a parte mais difícil da reunião familiar. É acolher a emoção que aparece. Isso não sou eu que estou dizendo, isso foi o meu doutorado que viu. Eu perguntei para mais de 2.400 médicos, né? Dentro de uma reunião familiar de comunicação de más notícias, qual é a parte mais difícil do protocolo para vocês? E a maior parte respondeu, acolhimento das emoções. Então, por isso a gente também precisa estar preparado para acolher uma tristeza diferente de uma raiva. Raiva é muito mais difícil do que tristeza, muito mais difícil do que medo. Então, percebe que capacitação técnica é muito importante? Ó, a Karina, ela resumiu aí as três frases importantes de uma reunião familiar, né? O que vocês entenderam, quais são as dúvidas que ficam, né? Quais são as perguntas que as pessoas gostariam de fazer e qual é o sentimento diante dessa situação. Obrigado, Karina. É muito importante aí esse resuminho. E é isso. Então, eu falei de muitas coisas aqui ao longo dessa live hoje, né? Em relação à comunicação. Pinceladas, né? De dicas, de coisas que são importantes, de o que dizer e o que não dizer em algumas situações. Do ponto de vista ético, o que a gente está respaldado para fazer, por exemplo, para não dizer para algumas pessoas, né? Como agir em situações de que familiares te pressionam, te colocam na parede para que você faça uma conduta que não tem indicação técnica. Né? A gente pode sim se posicionar, a gente pode sim negar de realizar procedimentos, até porque eu sempre dou esse exemplo, né? Imagina que uma equipe de neurocirurgia vira para um paciente que tem um tumor no cérebro e fala assim, olha, esse tumor, a gente analisou as imagens, a gente analisou biópsia e tal, e ele é inoperável, a gente não consegue retirar esse tumor. Se você pega uma família e fala assim, eu quero que abra a cabeça do meu pai e tire o tumor mesmo assim, você acha que a equipe de neurocirurgia vai abrir a cabeça de alguém para tirar um tumor que eles já avaliaram como inoperável? Não, eles vão falar, gente, mas olha, a gente está contraindicando a cirurgia, porque é inoperável, não conseguimos remover esse tumor. E eles podem explicar o porquê, né? Mas não adianta a pressão da família. Eles não vão abrir a cabeça de alguém porque a família está pedindo. Então, é a mesma coisa para intubação, é a mesma coisa para reanimação, é a mesma coisa para levar para UTI. É uma indicação médica que, se tiver, mesmo no contexto de cuidado paliativo, tem que fazer, obviamente, tem que fazer tudo pelo paciente que tiver indicação de dar um tempo de vida com qualidade para ele. Agora, quando isso for impossível, pronto, não há indicação, não vamos fazer, mesmo que a família pressione, e o nosso papel vai ser sempre acolher, explicar 1000 vezes se for necessário, mas não temos obrigação de fazer isso com o paciente.
E se a família ameaçar de processo, a gente não pode ficar nas mãos da família, a gente não pode ter o medo de ser processado, até porque essa é a única arma que eles vão ter nesse momento, né? Se eles falarem que vão processar e você recuar, o que vai parecer? Que realmente você está errando. Percebe? Fala assim, foi só falar de processo que eles fizeram rapidinho. Pronto, você perdeu totalmente a confiança dessa família. Gente, a gente já ouviu muitas ameaças de processo. Nunca se confirmaram. Por quê? Porque a comunicação sempre foi muito bem feita, né? E de novo, tá, gente? Eu não estou dizendo que nunca pode acontecer, que nunca a família vai processar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas assim, a cada 100, se vocês tiverem um que realmente seja, né, descompensado e queira continuar com a ideia de um processo, é muito. Então, não é para ficar nas mãos de familiar. Se você tem conhecimento técnico, tem boa habilidade de comunicação, está se colocando à disposição, está verdadeiramente preocupado com aquele paciente, com aquela família, está fazendo cuidado paliativo da forma como tem que ser, não tem por que ficar com medo de processo, certo? A Karina perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar gravada essa live sim, assim como a live de ontem ficou gravada também. A Camila colocou, né? Saber perguntar é uma ferramenta importantíssima para todo profissional. Sem dúvida, né? Fazer as perguntas corretas são realmente uma estratégia muito importante. A Udinha perguntou, vai ter toda semana? Nós estamos fazendo essa live hoje, né? Teve a de ontem, teve a de hoje. Amanhã não temos live, mas nós temos mais, acho que 2 lives ao longo dessa semana aqui. Depois eu confirmo os dias direitinho, que agora eu me perdi nos dias. Mas nós vamos ter mais 2 lives essa semana, tá bom? E aí nós temos um caso clínico depois lá no grupo. Eu vou mandar material para vocês lá no grupo de WhatsApp. Então quem ainda não entrou, clica lá no link que está na bio do Cuidados Paliativos Online. Entra no nosso grupo de WhatsApp que vocês vão receber esse material e vão receber todas as informações necessárias para quem quer fazer parte da nossa pós-graduação multiprofissional em cuidados paliativos, tá? Que começa na semana que vem. Então, se você estava querendo fazer uma pós que é totalmente online, você não vai precisar sair de casa, com aulas ao vivo, com professores renomados e extremamente competentes, que são referências no Brasil inteiro. Eu pessoalmente escolho cada professor que vai dar aula nessa pós-graduação e eu sou muito criterioso para isso. Pessoas que realmente fazem parte de associações, que estão na prática com o paciente. Então, assim, não tenho dúvida que é o melhor corpo docente que essa pós poderia ter. E se você quer receber todas as informações sobre esse curso, entra lá no grupo de WhatsApp que a gente vai mandar tudo isso para vocês também, tá bom? Me confirmaram aqui que as lives vão acontecer quinta-feira e sábado, tá? Então, quinta-feira e sábado vamos ter live de novo. Combinados? Muito bom. Foi muito bom, passou rápido nossa live de hoje sobre comunicação. Espero que vocês tenham gostado muito de estar aqui. Os temas vão se aprofundando. Tenho certeza que as próximas lives vão ser muito bacanas também. E muito obrigado a todo mundo que fez parte aqui e que contribuiu para que a gente discutisse sobre comunicação. A Luciane Caldeira colocou, as aulas ao vivo da pós tem que ser síncrona? Sim, as aulas são ao vivo, então você pode assistir no ao vivo, mas elas ficam gravadas posteriormente. Para quem não puder estar presente ali no momento, vocês vão ter um tempo para assistir ela gravada também, tá bom? Mas é muito bom quando as pessoas participam, né, do ao vivo, porque ali tem a possibilidade de tirar dúvida com o professor. As aulas acontecem sábado, né, o dia todo, uma vez por mês, então dá para se organizar tranquilo, todo mundo consegue aproveitar muito as aulas, tá? Então eu falo que é uma pós-graduação à distância, mas ela é muito mais presencial do que a gente costuma ver por aí. E além dessas aulas, né, ao vivo,
só para falar um pouquinho mais da pós, todo mês vocês têm 2 encontros ao vivo comigo, tá? Não são obrigatórios, porque eles também ficam gravados, mas tem tipo uma tutoria, que é para a gente discutir casos, tirar dúvidas sobre cuidados paliativos, falar sobre paciente, e tem um Palitalk, que eu discuto sempre um artigo ou um documento relacionado a cuidados paliativos. Todos os meses vocês têm 2 encontros comigo, mais a aula ao vivo, tá? E mais, em alguns momentos, alguns conteúdos gravados também ao longo da pós. É muito bacana esse curso, então quem está pensando em fazer uma pós-graduação de muita qualidade, que vai te preparar para o mercado, que vai te dar muita segurança e muita clareza, entra lá no nosso grupo para receber todas as informações. E se você quiser receber alguma coisa agora, tiver já querendo fazer sua inscrição, manda um direct pra gente que a gente vai respondendo para você e fazendo a sua matrícula, enfim, já dá para se inscrever. Quem quiser se inscrever já pode se inscrever na nossa pós também. Combinados? Então tá bom. Ó, não é porque a gente vai ficar amanhã sem se ver que na quinta-feira vocês não vão estar aqui de volta, tá bom? Então, por favor, não me deixem sozinho na live aqui, que eu tenho certeza que vai ser um tema muito bacana para trabalhar com vocês aqui mais uma vez. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Fiquem com Deus, até quinta-feira. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.